A paz do Senhor, irmãs. Estamos aqui no estudo de Provérbios, né? Nós estamos hoje iniciando o capítulo 28. Graças a Deus pelos ensinamentos, né, dessa palavra na nossa vida, que ensina cada detalhe, né, da nossa vida, cada passo que nós damos, né? Hoje nós vamos iniciar o capítulo 28, irmãs. Então vamos lá? Eu quero começar com o versículo 1. Vamos ler lá juntas na nossa Bíblia? Diz assim: Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como o filho do leão. Aí eu quero ler com vocês na Bíblia Viva, que a tradução dela é um pouco mais assim explicativa, né, para nós entendermos melhor. Lá na Bíblia Viva diz assim: Os perversos, por causa de sua culpa, fogem sem serem perseguidos. Os justos, por serem inocentes, enfrentam todas as acusações com coragem. Aqui tá falando, né, irmãs, aqueles perversos, né, que fazem alguma coisa de errada e aí tem que fugir. Eles fogem. Ninguém acha, né? Nem às vezes, muitas vezes, é, até a polícia, dependendo do caso, o bandido foge, o malfeitor foge, e é difícil achar, muitas vezes, né? Mas os justos, quando eles erram, eles enfrentam as acusações com coragem, né? Porque acontece do justo errar, mas ele não foge, ele assume os erros, né? Ele é honesto, né, irmãs? Vamos então ler o verso 4, que diz assim: Os que deixam a lei louvam o ímpio, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Eu também quero ler lá na Bíblia Viva o que diz esse versículo, né? Que diz assim: Quem despreza as leis de Deus está apoiando o pecador rebelde. Quem obedece à lei de Deus despreza o pecador rebelde. Olha aí, irmãs, né? Olha aí. Quem despreza as leis de Deus está apoiando o pecador rebelde. Olha como é sério isso, né? Porque não tem como você agradar dois senhores, como está na palavra, né? Não tem como agradar os dois de uma vez. Então, ou você agrada a Deus ou você agrada ao inimigo, né? Então, quem está do lado do inimigo comete erros e pecados, vive uma vida fora da palavra. Quem obedece a Deus, quem está do lado de Deus, procura andar na palavra, procura obedecer a palavra, né? Então aqui tá bem explícito, né, irmãs? Na nossa Bíblia fala: o que deixam de a lei louva o ímpio, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Então não tem como você ficar no meio termo. Ou você está do lado de Deus, ou você está do lado do inimigo, você está do lado do pecador, né? Ou você está do lado dos justos que andam conforme a palavra, né? Vamos para o verso 9, irmãs. Verso 9 diz assim: O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Olha isso, irmãs. Olha, hoje o capítulo 28 está nos levando para esse lado, né? De obediência à palavra, de servir ao Senhor, né? De ter temor. Então, aqui no versículo 9 está dizendo: O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Olha que profundo isso, né, irmãs? Olha que profundo isso. A oração abominável. Quem despreza a palavra de Deus está fora do contato com Deus. E a sua oração então já é desprezada. Esse comentário é da Bíblia Shed. Então, quem despreza a Deus, como nós estávamos falando nos versículos, né, anterior, tá desprezando a Deus, está do lado de quem, né? Então está fora do contato com Deus. Quem não ouve a Deus não pode esperar que Deus o ouça. Desvia os ouvidos indica que a decisão de desviar-se da vereda da sabedoria está desviando dos caminhos da sabedoria. As práticas de um indivíduo assim, até suas orações são abomináveis ao Senhor. Esse comentário agora é da Bíblia da Mulher. Olha que profundo isso, né, irmãs? Como que a gente não está do lado de Deus? Quando a gente começa a fazer as coisas que são contrárias à palavra.
quando a gente começa a desobedecer o que a palavra nos ensina. Então nós já estamos fora, nós já não estamos dando valor, nós não estamos obedecendo a palavra, preferimos fazer o que é errado. Isso é estar fora, fora do contato com Deus, né? Então, muitos irmãos na igreja têm uma vida errada, não porque não consegue se libertar, porque prefere continuar no erro, mas estando dentro da igreja, mas estando ali uma vida de uma capa, né? Não tá sendo sincero, não, tá na igreja, mas tem uma vida errada, né? Tem uma vida que ele não quer se consertar, ele não quer se libertar daquilo. Então, até a oração dele, Deus não ouve, né? Quem tá no erro, Deus não ouve as orações. Deus não dá ouvido. Por quê? Porque quem permanece no erro também não está querendo ouvir Deus. O que que Deus fala? Deus ensina cada passo da nossa vida. Deus ensina aonde nós colocarmos o nosso pé. Qual é o caminho? Se ele está ensinando que o caminho é por esse lado, então nós não podemos contrariar. Se nós formos por um caminho diferente, nós vamos dar mal. Nós vamos nos dar mal. Então, se formos por um caminho diferente, nós não estamos dando ouvido ao que Deus está nos ensinando. Então, ele também não ouve. Quem está no erro, quem está na desobediência, Deus não ouve as orações, né, irmãs? É muito profundo isso. Então, vamos lá para o verso 13. O que diz o verso 13? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Olha isso, irmãs. Como um versículo ele completa o outro, né? Nós estávamos falando aqui que aquele que quer permanecer no erro, mesmo estando na igreja, né? É, escondendo de todo mundo, né? Deus não ouve a oração deles. A oração não é ouvida porque está no pecado, porque está no erro. Mas quando ele reconhece, quando ele admite o seu erro, quando ele entende que ele precisa confessar esses erros e confessa seu pecado a Deus, sim, e está disposto a mudar de vida, a seguir o caminho correto, Deus perdoa, né? Ele alcança a misericórdia, porque as mãos do Senhor está sobre a vida dele. Encobrir pecado traz consigo a ideia de recusar-se a admitir a culpa. O rei Davi descobriu que esconder o pecado só levava às consequências negativas, tanto físicas como emocionais, como espirituais. O corpo dele envelheceu. Ele gemia dia e noite e perdeu o vigor. Vamos ler lá em Salmos 32, irmãs. Salmos 32, do 3 e o 4, né? O verso 3 e 4 diz assim, ó, que Davi, né, fala aqui. Enquanto eu me calei, envelhecer os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Olha isso, irmãs. Aqui tá falando no comentário, né, sobre Davi, o que ele passou por causa do erro dele. Aqui a palavra fala que ele envelheceu, né? O corpo dele envelheceu e ele gemia de dia e de noite, né? As mesmas consequências recaem sobre o homem ou a mulher que se recusa a admitir o pecado. Mas a confissão traz paz e alegria quando o pecado é confessado e depois coberto pelo perdão de Deus. Eu quero ler de novo lá em Salmos 32, mas agora o versículo 1 e o versículo 5. Vamos ver lá? Bem-aventurado aqueles cuja transgressão é perdoado e cujo pecado é coberto. O versículo 5. Confessei-te o meu pecado e minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Glória a Deus. Quando o pecador arrepende e reconhece que Deus é o único que traz o perdão, né? É o único que ele precisa se confessar, que ele precisa se consertar. Deus perdoa. Deus perdoa. Confessar e abandonar implicam mudanças de mente em relação ao pecado. O nome do Senhor é confessado quando o pecado é perdoado.
Eu quero ler lá em 1 João 1:9. Vamos lá? 1 João 1:9 diz assim: olha aí. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha isso, irmãos. Como é sério. Como é sério isso, irmãos. Quando nós confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar, né? Só Ele, né, tem esse poder, né? E depois de confessado, depois de perdoado, Ele é fiel e justo para purificar, né? Para limpar você, para nos limpar do pecado. Porque o pecado suja, irmãos. O pecado suja, o pecado deixa a alma suja, né? Mas o sangue do Senhor Jesus Cristo, ele limpa, aleluia. O sangue de Jesus, ele limpa todo o pecado. E o perdão é estabelecido na vida daquele que se arrepende, aquele que confessa, aquele que deixa. O Senhor perdoa, irmãs. Então, muitos não conseguem lidar com isso. Quando reconhece que pecou, que fez algo grave, não consegue confessar o pecado, não consegue se libertar do pecado, e muitos tiram a própria vida por causa disso, por causa da culpa. A culpa, irmãs, a culpa é algo que destrói, que faz a alma perecer, né? Então, irmãs, olha como é importante isso, né? Aquele que encobre o pecado, ele está recusando admitir o seu pecado. Ele não, ele não, ele se afasta de Deus porque ele não quer admitir a sua culpa, né? Nós vimos aqui é, os versículos que Davi escreveu referente ao pecado dele. Olha só, o corpo dele envelheceu e a alma dele gemia dia e noite e ele perdeu o vigor por causa do pecado encoberto, irmãs. Não há nada que fique encoberto perante Deus. Deus está vendo tudo. E por mais que a pessoa esconde das outras pessoas, uma hora o pecado é revelado. Deus não deixa se escarnecer. E então é muito importante, irmãos, quando nós confessamos o nosso pecado a Deus. Ele é fiel e justo para perdoar e limpar de toda a sujeira, de toda a imundícia do pecado, né? O nome do Senhor é confessado e quando o pecado é perdoado, né, irmãs? Esse comentário que eu li agora com vocês é o da Bíblia da Mulher. Então, irmãs, é, eu vou ler novamente o versículo 13. O que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Quem anda encobrindo o pecado, irmãs, não prospera. Não prospera, a vida não anda. Tudo começa a dar errado, não consegue dar um passo, dois, aí depois cai de novo. A vida começa a andar, mas daí a pouco tudo começa a dar errado, começa a vir para trás, andar para trás, né? Então não prospera, porque Deus é fiel na sua palavra. E aqui, o versículo que fala: aquilo que nós plantarmos e é aquilo exatamente que nós vamos colher. A lei da semeadura, ela não falha. Ela não falha, irmãos. O que nós plantamos, nós vamos colher. Então, se nós plantarmos o pecado, nós vamos colher as consequências do pecado, as consequências do erro. Nós não vamos prosperar. Então, irmãs, não encubra pecado. Aconteceu de errar. Somos falhos, somos humanos, somos falhos. Aconteceu o erro, confessa. Reconheça o seu erro. Busca perdão na palavra do Senhor. Busca perdão em oração. Vá para Jesus. Vá para os pés do Senhor. Busca o perdão de Deus. Busca. Que Deus ele está pronto para perdoar quando você estiver com o coração sincero, arrependido do seu pecado, arrependido do seu erro, confessa a Deus. E se for necessário você confessar com a pessoa que foi vítima do seu pecado, você precisa se confessar com ela também. Com ela também. Porque ela foi
lesada pelo pecado que que cometemos, né? Eu tô falando não só para você que está ouvindo, tô falando isso para mim também. Essa palavra, ela é para todos, tanto para mim como para você que está ouvindo. Então, é, precisamos confessar, irmãs. Precisamos libertar dessa sujeira, do erro, confessar a Deus os pecados, né, irmãs? Para que nós sejamos perdoadas. Amém? Irmãs, vamos para o verso 14. Quem sabe a gente consegue terminar o capítulo 28 nesse mesmo áudio, né, irmãs? Glória a Deus, porque Deus está falando através da palavra. Vamos para o verso 14, que diz assim: Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá cair no mal. Olha aí, tá vendo? Quando o homem continuamente teme ao Senhor, o que é temer o Senhor? É respeitar, obedecer, reverenciar a Deus, né? É bem-aventurado, ele é bem-aventurado, né? Aquele que teme ao Senhor, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Por quê? Ele endureceu o coração, ele se voltou contra Deus, ele preferiu não seguir as leis de Deus. Então, ele vai cair no mal, né? É, reverência aqui é um grande temor e medo do pecado e de suas consequências. Eu quero ler lá, vamos lá em Provérbios mesmo, irmãs. Lá no primeiro capítulo de Provérbios, no verso 7, nós já passamos por ele, né? Já faz um tempinho, né, irmãs? Provérbios 1:7 diz assim: O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Quem não segue a palavra de Deus está desprezando a sabedoria e a instrução de Deus, é considerado aqui como louco, né? É, e bem-aventurado aquele que segue, né, irmãos? Aquele que teme, né? Aquele que endurece o coração despreza esse temor e faz o que lhe agrada e não pensa na punição de Deus. Esse comentário está lá na Bíblia da Mulher. Olha aí. Aqui, quem despreza a instrução está fazendo o que agrada o seu próprio coração, a sua carne. Prefere agradar a carne, o seu coração, os desejos do seu coração, do que agradar a Deus. Irmãs, o coração do homem é enganoso. A carne, ela pende para o erro. Se nós deixarmos a carne nos dominar, nós vamos ir para o inferno, irmãs. Nós iremos para o inferno, porque a carne só quer coisa que não agrada a Deus. Nós temos que ter domínio sobre as nossas atitudes. Nós temos que ter o controle que vem através da palavra. Aprender a palavra nos traz ensinamentos, nos traz estratégias, nos traz tudo que nós precisamos para viver longe do pecado, para administrar a carne, para nós dominarmos a nossa carne. Nós temos que dar crédito à palavra do Senhor para não sofrermos as consequências do pecado, né? Aqui, aquele que endurece o coração está fazendo o que a carne deseja. Os desejos errados que não agradam a Deus. E aí ele não pensa na punição de Deus. Ele acha que que ele não vai ser punido por aquilo, mas irmãs, a lei da semeadura, ela é certa. A lei da semeadura não falha. O que a gente planta, a gente colhe, seja em toda a área da nossa vida, irmãs. Vamos prestar atenção, vamos tomar cuidado e vamos reverenciar a palavra de Deus. Vamos ter temor a essa palavra, vamos ter temor a Deus e medo do pecado e de suas consequências, porque as consequências vêm. Se nós obedecemos a Deus, reverenciarmos a Deus, termos temor a Deus e obedecer a palavra dele, nós vamos receber as consequências disso também. Porque nós estamos plantando coisas boas, nós estamos plantando o que a palavra de Deus nos ensina. Nós vamos colher bênçãos, nós vamos colher produtividade, nós vamos colher tantas coisas boas, nós vamos ser bem-aventuradas, nós vamos ser prósperas, tanto materialmente como fisicamente, como espiritualmente, desculpa. Nós vamos ser uma pessoa próspera no Senhor. Nós vamos ser a bem-aventurada, né? Se nós
é, seguirmos o lado da obediência e do temor a Deus. Agora, se nós fizermos ao contrário, vamos receber as consequências do erro, né, irmãs? Vamos para o verso 17. Verso 17 diz assim: O homem carregado do sangue de qualquer pessoa fugirá até a cova, ninguém o detenha. Eu quero ler esse mesmo versículo lá na Bíblia Viva, né, para ver o significado. Vamos lá? Aqui diz assim: O assassino será perseguido pela sua própria consciência até o dia da sua morte. Ninguém pode impedir isso. Olha aí, tá vendo? A consequência do erro, irmãs. A consequência de ter uma vida fora da palavra de Deus, a consequência de ter uma vida que não agrada a Deus, uma vida de pecado, uma vida de destruição, uma vida totalmente levada à morte, né, irmãs? Aqui tá falando, o assassino ele é perseguido pela sua própria consciência. O assassino, ele pode fugir da polícia, ele pode fugir da condenação, ele pode fugir de tudo, mas ele não pode fugir da sua própria consciência. A consciência dele fica acusando ele até a morte e ninguém pode impedir isso. É isso que a palavra está nos dizendo, né, irmãs? Irmãs, vamos para o verso 28 aí assim a gente encerra o capítulo 28, irmãs. O capítulo 28 de Provérbios, ele vai até o versículo 28. Então vamos ler, porque depois do versículo 17, se você for olhar aí na sua Bíblia, depois do versículo 17 até o 27, são versículos de fácil entendimento e alguns deles nós já comentamos nos outros áudios, né? Então a gente vai para o versículo 28 e assim a gente encerra o capítulo 28 no dia de hoje, tá bom, irmãs? Vamos lá? Verso 28 diz assim: Quando os ímpios sobem, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam, né? Aqui diz: quando os maus sobem ao poder, o povo se esconde de medo. Quando eles caem do poder, o número das pessoas honestas aumenta. Esse comentário aqui que eu tô lendo, ele é a tradução da Bíblia Version, né? Do capítulo, versículo 28. A versão dela é da nova tradução da linguagem de hoje, né? Nova linguagem de hoje. Então, é o que está escrito lá, da Bíblia Version, né? Então, quando os maus sobem no poder, né, o povo fica com medo. Porque ele é mau, ele vai tomar atitudes que vai prejudicar o povo todo, né? Mas quando eles caem, o número das pessoas honestas aumentam, né? Aí traz aquele alívio, né, irmãs? Nós já temos visto isso lá, né? Hoje, nos dias de hoje, lá na política, né? Muitas coisas. Então, isso é bem verdade, né, irmãs? Minhas amadas, nós finalizamos então aqui o capítulo 28 de Provérbios, né? Então, irmãs, eu vou encerrando aqui. O nosso áudio passou um pouquinho dos 20 minutos, mas nós terminamos aqui o capítulo 28. Que o Espírito Santo continue falando no teu coração, irmãs. Eu faço aqui o resumo, né, do capítulo e quando eu vou comentar aqui com vocês, eu sinto muito a presença do Senhor. E eu creio que quando você recebe aí na tua casa, você também sente a presença de Deus. Então vamos dar crédito. Vamos dar crédito porque é o Espírito Santo de Deus nos ensinando a cada dia, a cada passo. Esse livro de Provérbios, eu estou acompanhando assim, irmãs, com gosto e guardando cada ensinamento porque é muito precioso. Não tem preço que pague esse ensinamento na nossa vida e vem de Deus. Amém, irmãs? Que Deus abençoe sua vida, o seu dia, que o Espírito Santo continue falando aí ao seu coração, assim como está falando aqui no meu. Deus abençoe você e até o próximo áudio.